Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. O livro de Provérbios, Provérbios 19, os versos 20 e 21, nos diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejais sábios nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ouve o conselho e recebe a instrução. Se você já leu aí o livro de Provérbios, você já viu que há várias orientações, há vários conselhos que são dados. Mas me responda uma coisa, eu até já perguntei isso aqui em uma mensagem. Você gosta de ouvir conselhos? Você gosta de dar conselhos? É certo que enquanto nós estivermos nessa nossa caminhada, nós vamos precisar de muita orientação, nem sempre nós sabemos de todas as coisas. Às vezes precisamos pedir orientação a pessoas. Mas na caminhada cristã, nós precisamos sempre, não às vezes, nós precisamos sempre pedir ao Senhor que nos oriente. O que fazer? Como proceder? Nós estamos aqui neste mundo, mas somos cidadãos dos céus. Então a nossa estada aqui, ela precisa ser orientada pelo Senhor, pelo nosso Senhor. A Bíblia não nos exorta que quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa vida precisa glorificar ao Senhor. Sempre. Mas enquanto a gente está aqui, às vezes a gente segue as orientações, mas é como se nós estivéssemos fazendo isso sozinhos. Aí às vezes isso é frustrante. É como se nós estivéssemos remando, contra a maré. Mas a despeito disso, nós precisamos entender que não podemos nos afastar das orientações recebidas. Nós precisamos nos ater àquilo que a palavra nos diz, àquilo que o Senhor nos orienta e seguir. E é por isso que nesta noite eu gostaria de lembrar a vocês de conselhos que a palavra nos dá. Não são meus conselhos, são conselhos da palavra de Deus. Nesse mundo difícil que vivemos, de tantas injustiças, de tantas desesperanças, decepções, nós precisamos nos ater à palavra e seguir. É a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos, e é nessa luz que nós precisamos caminhar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, então eu preciso me ater a ela e seguir, sabendo que essa palavra será luz para o meu caminho. Acompanha comigo, eu não vou estar lendo o livro de Provérbios, eu vou estar lendo Romanos capítulo 12, eu vou estar lendo com vocês nesta noite a partir do verso 9, que nos diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Eu gosto da versão que diz: alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram.
Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu li de 9 a 21. Aqui a gente está no contexto de Romanos 12. Você deve lembrar do texto, né, que Paulo está dizendo aí nesses 8 primeiros versos, ele está dizendo para os seus leitores, né, para os irmãos ali de Roma, que eles precisariam transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso que vai nos dizer lá, né, Romanos 12, verso 2, não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então ele está dizendo aí que aqueles irmãos eles não poderiam se conformar com o mundo, não se conformar com o século, mas que eles precisavam ser transformados. A mente deles precisaria ser transformada. E isso acontecendo, eles estariam experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você olhar para o texto, você vai perceber que Paulo, ele traz aqui, nesses versos, né, ele vai dizer para eles, para aqueles irmãos, que eles precisavam aí, como é que a transformação deveria ocorrer? Como é que essa transformação deveria acontecer no corpo de Cristo? Ele estava mostrando aqui em termos gerais aquilo que o discipulado estaria requerendo deles. E a partir do verso 9, ele vai dar aí uma abordagem de forma detalhada das atitudes e das ações que devem ser observadas, que devem ser desenvolvidas a partir dos princípios que ele estabelece nesses 8 primeiros versos, né? Nos 8 primeiros versos. E a primeira sentença que ele vai trazer, a primeira coisa que ele vai dizer para os seus ouvintes é que eles precisariam ter um amor genuíno. Um amor verdadeiro. Diz o texto que o amor seja sem hipocrisia. Que o amor seja genuíno. Que o amor não seja fingido. O amor que vocês precisam ter é um amor que não use máscaras. A palavra aqui utilizada, né, hipócrita, é um ator, é aquele que finge, é aquele que está representando um papel. Mas com vocês não pode ser assim. O crente, ele precisa ser sincero. Ele não pode ser um hipócrita, ele não pode ser um ator. O amor precisa ser autêntico, genuíno. O que mais vocês precisam fazer enquanto estiverem aqui nessa caminhada? Vocês precisam odiar o mal e apegar-se ao bem. O amor seja sem hipocrisia,
Mas vocês precisam fazer mais que isso. Vocês precisam detestar o mal e apegar-se ao bem. Detestar precisa ser exatamente repelir, rejeitar. Não deixar que ele se aproxime. E aí, quando você se afasta do mal, você precisa correr em direção ao bem. Atrair, apegando-se ao bem. Conselhos, então, para hoje, para essa noite, para você cristão, que quer realmente aí experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o amor de vocês seja sem hipocrisia. Que vocês de fato detestem o mal. Que vocês estejam correndo aí em direção ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Amem uns aos outros. Aquele amor fraternal. Aquele é uma espécie aí de sentimento aí inato, um afeto mútuo. Diferente desse amor aí baseado em desejos carnais. É um amor que vai existir nessa nossa relação aí com Cristo. E por aqueles que foram resgatados por Ele. Aqueles que foram feitos filhos de Deus. É aquele amor da família. Aquele amor que existe, que perpassa, porque temos aí um mesmo Pai. Ele vai dizer mais, ainda olhando aí o verso 10, que nós devemos tratar as pessoas com respeito. Ele vai dizer, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós precisamos tratar as pessoas com respeito. Nós precisamos ser as pessoas, não é, em honra. Diz lá o texto que nós devemos preferindo-vos em honra uns aos outros. Não é a tentativa de honrar a nós mesmos. É aquele que eu acho, que eu coloco o outro. Que eu dou a preferência ao outro. É aquele crente que vai dar ao seu irmão a honra que lhe é devida. Outra coisa que ele vai dizer para a gente nesta noite é que nós precisamos, no zelo, não ser remissos, preguiçosos. Remissos vai derivar de um vocábulo grego que significa lento, preguiçoso, hesitante, tardio. E aí eu quero que você pense nesta noite. Será que nós não estamos sendo aí, na obra do Senhor, remissos, preguiçosos? Paulo ele não está falando aqui da vida pública, né, do trabalho, dos estudos. Há pessoas que são diligentes demais em relação a isso. Paulo está falando aqui no trabalho espiritual, ele está falando aqui no desenvolvimento dos dons dentro do corpo da igreja, do corpo de Cristo, que é a igreja. Há pessoas que são excelentes funcionários, excelentes alunos,
mas que não estão aplicando da mesma forma os seus dons e os seus talentos para a edificação do corpo de Cristo. Isso é tão terrível. No zelo não sejais remissos. Não é um conselho meu a você. É uma orientação da palavra de Deus que você precisa tomar para a sua vida. Sejam fervorosos no Espírito, ele vai dizer. Paulo está dizendo aqui, ele está olhando para o corpo de Cristo, ele está vendo a necessidade que há de ter um fervor do Espírito por parte dos crentes. Sem esse fervor, qualquer pressão externa vai esfriar você. Vai deixar a sua vida cristã aí abalada. O que é que você precisa? Você precisa ser um crente fervoroso no Espírito. Nós não podemos correr o risco de perdermos aí o primeiro amor. Nós não podemos correr o risco aí de estar sendo colocado naquela categoria de nem quente nem frio. Mas como é que você vai ser fervoroso no Espírito se você tiver contato com Ele? Se você estiver em intimidade com o seu Senhor. Quarta-feira, né? Quem esteve aí quarta-feira no culto, eu fiz a leitura, né? Dentre os textos que eu li, né, com os irmãos no culto de oração, eu fiz a leitura do Salmo, né, 25. O Salmo 25, o verso 14. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês, que nos diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O que você precisa buscar na sua vida? Você precisa buscar intimidade com o Senhor. Você precisa buscar intimidade com o Senhor. Você precisa aí ser fervoroso nesse espírito. O Senhor precisa ser a primeira pessoa que você pensa ao acordar e o seu último pensamento ao dormir. O seu companheiro das conversas, né, do dia enquanto você trabalha, mas também dos momentos em que você para tudo para ouvi-lo e para falar com ele. Outra coisa que você precisa trazer para a sua vida é alegrar-se na esperança. Você precisa ser uma pessoa alegre. O texto que eu li, a versão que eu li, diz: regozijai-vos na esperança. Em outras versões, alegrai-vos na esperança. Nós precisamos ser alegres, nós precisamos nos alegrar na esperança. Nós não podemos aí ficar parados, perplexos diante das tragédias, das enfermidades, das derrotas, diante aí de muitas vezes, né, da morte que bate à nossa porta. Todas essas coisas pertencem a este tempo presente. Mas eu preguei domingo, não foi? Haverá um tempo na história em que Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, onde a morte não terá mais nenhum poder sobre você. Então, até que isso ocorra, eu preciso me alegrar no Senhor e não me deixar abalar, parar no caminho por causa dessas coisas. Então, peça ao Senhor. Olhe como isso é necessário nos dias de hoje.
que nós sejamos alegres na esperança que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos aí dessa alegria. E isso só vai trazer para as nossas vidas, isso só vai ocorrer nas nossas vidas quando nós olhamos com os olhos da fé e esperamos as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, já nos prometeu, já estão registradas na sua palavra. É por causa dessa esperança que nós podemos ser alegres hoje, mesmo nesses dias difíceis e terríveis, mesmo enfrentando as enfermidades. É isso que nos faz sermos pacientes na tribulação. Quem resolveu seguir a Cristo sabe que não há um mar de rosas à sua espera. Ele mesmo nos disse que nós teríamos aflições neste mundo. Mas também ele prometeu que estaria conosco. Ele nos disse que já venceu este mundo. Outra coisa que você precisa trazer para a sua vida hoje. Se você quer ter aí a sua mente, se a sua mente foi transformada e se você quer de fato experimentar aí a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, você precisa perseverar na oração. Os crentes, eles devem ser perseverantes na oração. O Senhor Jesus orou, nos deixou exemplo disso. Então nós precisamos seguir o exemplo do nosso Mestre e estarmos aí em constante oração, porque é neste lugar, no lugar da oração, que nós vamos encontrar aí o consolo. Vamos receber aí a visitação do Senhor. Nós precisamos orar em todo o tempo. Em todo o tempo, nós precisamos orar. Nós precisamos praticar a hospitalidade. O verso 13 vai nos dizer isso. Compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade. Nós vamos aqui, a palavra, grega, vai ser formada aí por 2 vocábulos, que vai dizer amor aos estranhos. Tá? No Oriente isso era muito comum, a prática da hospitalidade, as pessoas entravam na sua casa e você se responsabilizava por elas. Era aquele cuidado, com aqueles que estavam viajando. Nós precisamos nos lembrar que a Bíblia vai dizer que por causa da hospitalidade, pessoas receberam em suas casas anjos, não é? Foi assim com Abraão, Ló. Nós temos lá a sunamita, que fez um lugar especial para o profeta. Nós temos lá a viúva que hospedou Elias, e as suas vidas aí foram abençoadas, Elas não só abençoaram, mas tiveram as suas vidas abençoadas. Então nós precisamos lembrar disso. E aí que a sua casa seja um lugar em que aquele que está cansado, talvez não um viajante, mas aquele que está cansado consiga receber aí o conforto de Deus. Pense nisso. Ele ainda vai dizer que nós precisamos abençoar os que nos perseguem. Isso é tão difícil, viu? Abençoar aqui significa falar bem.
Amaldiçoar é uma coisa fácil, porque é da própria natureza, da nossa natureza. Mas nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a matar o velho homem, a inclinação da carne para fazer aquilo que é do Espírito e que é da vontade de Deus. Nós precisamos abençoar, orar por aqueles que nos perseguem. Nós precisamos ainda nos alegrar com aqueles que estão alegres, chorar com os que choram, é o que vai nos dizer aí o verso 15. Muitas vezes é mais fácil você chorar com os que choram. Sabia disso? Precisamos. Se existem pessoas que estão chorando, nós precisamos colocar o nosso coração e chorar com elas. Mas nós precisamos mais. Nós precisamos também nos alegrar com aqueles que estão alegres. Então, aquela bênção recebida pelo meu irmão precisa me trazer não inveja, mas precisa me trazer alegria. Nós precisamos entender que essas são as coisas, os valores, o novo conceito de vida que o reino trouxe para mim. Eu acho que eu já contei para você aqui, eu fiz uma prova, a gente estava terminando, eu estava terminando a universidade, e aí eu fiz a prova para uma especialização, né? E eram muitas pessoas inscritas e poucas vagas. E aí, quando eu soube, né, da abertura das inscrições no meu local de trabalho, eu avisei para todos os professores, né? Não só os que estudavam comigo, mas os que já tinham parado há muito tempo, né, os seus estudos, e incentivei que eles fizessem. No dia do resultado, eu fui, né, no dia que estava proposto, que estava dito que seria o resultado, eu fui à tarde, mas houve um problema, né, um apagão, e eu não consegui, né, ver, né, exatamente se eu havia passado ou não. E uma pessoa que trabalhava comigo foi à noite. À noite o problema já tinha sido resolvido e ela conseguiu realmente ver. E na segunda-feira, né, quando nós estávamos lá no trabalho, eu falei assim, fulano, eu vou passar hoje lá na universidade, porque eu fui, mas contei o problema, né, e não consegui ver o resultado. Ela disse, não, eu fui à noite não tinha não. Eu disse, e aí, você passou? Ela disse, não. Aí eu disse, você viu meu nome? Se eu passei ou não, né? Aí ela olhou para mim e disse, você não passou. Tudo bem. Eu disse, tem uma universidade particular que também vai oferecer. A gente vai, então, vamos tentar fazer nossa inscrição lá, até porque eram muitas vagas. Eram poucas vagas para muitas pessoas inscritas. De fato, ela não havia passado. Mas eu havia passado. E ela havia visto o meu nome. Mas ela não se alegrou comigo. E ela não me disse isso. E eu quase perdi a inscrição, porque eu confiei na palavra dela, né? Eu não achei que ela fosse mentir desse jeito. E acho que no dia seguinte eu liguei para uma amiga, eu disse, fulana, você foi ver o seu nome, né? Se você passou. Aí ela disse, eu passei, Marli. Eu disse, e você fez a inscrição? É até amanhã a inscrição. Ela disse, não estava me lembrando disso não. Você fez a sua inscrição? Eu disse, não, eu não passei. E ela disse, passou, Marli. Eu vi o seu nome. Nós duas passamos. Olha, foi uma correria para a gente conseguir, né? Pegar a documentação e levar. Mas fizemos, né? Consegui terminar essa especialização. Mas alguém que não conseguiu se alegrar por uma bênção que outra pessoa havia recebido. Mas ela não era crente, a pessoa não era crente, então... Mas o cristão precisa se alegrar.
Não podemos ter um espírito invejoso. Precisamos nos alegrar. E aí ele vai dizer mais, né, que nós não devemos pagar o mal por mal. Nesse caso, eu continuei falando com ela sem nenhum problema, orando por ela e pregando o evangelho. Então nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos esforçar para fazer o bem, sempre. Nós precisamos olhar para o que a palavra diz e termos paz. Nós precisamos ter paz. Se possível, quando depender de vós, tem paz com todos os homens. Não é? Nem sempre depende, mas aquilo que está nas nossas mãos fazer, nós não podemos usar desculpas. Precisamos fazer, precisamos ter paz com todas as pessoas, que elas estejam em guerra sozinhas, mas que eu esteja em paz com elas. Eu preciso pedir ao Senhor que nos ajude, que me ajude, ajude você a não ter um espírito vingativo. Nós precisamos entender que a vingança não está nas nossas mãos. E aí ele vai dizer, olha, se o seu inimigo tiver fome, é você que deve dar de comer a ele. Se ele tiver sede, está nas suas mãos, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, diz o texto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Talvez aqui, né, Paulo fizesse referência aí a uma demonstração de arrependimento, né, que era um ritual egípcio, né, que a pessoa colocava aí uma bacia cheia de carvão em brasas, né, sobre a cabeça. Era uma cerimônia aí, um ritual de arrependimento, né? Então, talvez a referência seja isso. Mas eu quero encerrar a mensagem de hoje dizendo para você, nos dias difíceis que vivemos, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vençam o mal com o bem. O apóstolo ele começa o início desse capítulo dizendo, e não vos conformeis com este século. Ele está dizendo para os irmãos, olha, vocês precisam apresentar os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muito bem.